Bom dia, estou aqui para o nosso devocional de hoje. Hoje é sexta-feira, então nós já estamos nos aproximando, do final de semana. Que seja abençoado para todos nós. Então hoje eu quero ler com você Isaías 59, no versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Aqui no versículo 7, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos, apalpando, tropeçamos, ao meio-dia, como nas trevas e nos lugares escuros, somos como mortos. Então, no 11, todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos, como pombas esperamos o juízo, e ele não aparece pela salvação, e ele está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirar-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração as palavras de falsidade. Então, olha o que Isaías diz aqui, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não nos possa salvar, e o seu ouvido não está agravado para que não nos possa ouvir. Só que a única coisa que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. O pecado é como se ele cria uma barreira. Aqui estamos nós, aqui tem uma barreira, e Deus, ele está aqui. Então, você pode orar, mas a tua oração fica aqui, ela não sobe até Deus, porque elas nos afastam de Deus. As nossas maldades, as nossas iniquidades, como o profeta diz aqui, as pessoas que andam assim tropeçam na sua estrada, no caminho que ela escolheu trilhar, no caminho que ela decidiu andar. Quando a pessoa escolhe, a palavra diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte, de destruição. Às vezes a pessoa escolhe andar por um caminho totalmente errado, mente, vive na falsidade, na mentira, no engano, no erro, no pecado. O coração está longe de Deus, ela vive a sua vontade, ela anda no caminho que ela escolheu andar. Só que nesse caminho não tem luz, nesse caminho só tem trevas e escuridão. No escuro, vamos usar um exemplo, se falta luz, você vai andar no escuro? Não. Você não enxerga nada ali. Você começa a se bater nos móveis, E quando o profeta fala aqui, que a pessoa ele compara como cego mesmo, aquele que não tem olhos, aquela pessoa que realmente não vê. A pessoa é assim, quando ela está longe de Deus, quando ela está no pecado,
Quando ela está vivendo a vontade dela e não a vontade de Deus, ela fica assim. A palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. Se eles estiverem na luz, o teu corpo será luminoso, se os teus olhos tiverem luz. Mas se eles não tiverem, o teu corpo estará em trevas. Então, quando a pessoa não está na luz, ela está tropeçando, se batendo nas coisas, né? Nos seus erros, nas suas escolhas. Em determinados momentos e situações, ela quer culpar Deus. Deus se afastou de mim, Deus me esqueceu, Deus isso, Deus aquilo. Aí a culpa é de Deus. Ela está totalmente errada, vivendo errada, fazendo escolhas erradas, mentindo, né? Sendo falsa, mentirosa, com uma língua cheia de iniquidade, de maldade, um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento, amarga, e daí ela culpa Deus. Só que Deus não tem culpa das coisas que acontecem conosco, porque se Ele visita a iniquidade até a 4ª geração, então nós devemos ver o que a nossa geração anterior fez, que hoje ainda reflete em nós, que hoje nós pagamos o preço, para que isso seja anulado da tua vida. Porque se você não anular isso, daqui para frente vai ser cada vez pior na vida dos nossos descendentes. Então nós precisamos mudar isso enquanto é tempo. Nós precisamos refletir nas nossas atitudes e perceber: não estou agindo como uma pessoa de Deus, não estou sendo correta, e Deus não se agrada disso. Nós precisamos ser corretos. Você vai no supermercado, um exemplo, você recebeu o troco a mais. A pessoa correta, ela devolve, ela não fica com aquele dinheiro, porque a moça do caixa depois vai ser cobrada. Aí tem pessoas que dizem assim: o mundo é dos espertos. É, só que esses espertinhos vivem longe de Deus, vivem afastados de Deus, em caminhos errados, em caminhos de trevas. Pessoas que vivem tentando tirar vantagem de tudo, tirar vantagem em cima dos outros. Essas pessoas podem se dar bem por um certo tempo, mas depois começam a vir coisas sobre a vida dela, que ela começa: mas por que disso? O que está acontecendo comigo? Né? Eu sou tão bom. Você pode até fazer uma obra de caridade, mas isso não vai te levar para o céu. Porque Deus conhece as nossas obras. Ele sabe se você é frio, se você é morno, se você é quente. Se você é morno, Ele vai vomitar na boca dele. Pessoas que vivem em cima do muro, pessoas que não tomam a decisão certa. Eu sou de Deus, eu não sou. Eu vou ser de acordo com a palavra ou não. A palavra de Deus diz que o nosso proceder deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Porque de Deus você vai ouvir um sim ou você vai ouvir um não. Deus não vai dizer: meu filho, de repente, não. Ou você vai ouvir um não de Deus, ou você vai ouvir um sim. E aquela pessoa que vive: pois é, quem sabe, né, de repente amanhã, depois. Isso são pessoas que vivem de forma errada. O proceder dela não é de um cristão. É de pessoas que têm dúvida no coração. E a boca fala do que o nosso coração está cheio, não esqueça disso. Então reflita nas tuas atitudes, no teu proceder, nas palavras que saem da tua boca, a estrada que você está caminhando, no que você está tropeçando, o porquê que não está acontecendo as coisas na tua vida, o porquê que Deus está longe de você. Pecado, iniquidade, mãos contaminadas, né? E daí depois a pessoa fica ali culpando Deus, se vitimizando.
se fazendo de coitada. Mas a palavra diz aqui, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Todo mundo sabe o que está fazendo de errado. Todo mundo tem consciência, porque as transgressões estão conosco. A consciência. Então, é como diz aqui, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor. E o retiramo-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. E assim tem muita gente. Se faz de amigo e não é. Se faz na tua frente é um amor, é um anjinho, por trás não é. Faz fofoca, mente, faz intriga, tenta fazer intriga para aquela pessoa brigar com o familiar, brigar com o esposo, com a esposa, bater num filho. Assim tem pessoas que tentam instigar o outro a fazer as maldades, e é aquele que dá ouvido para isso, né? Então, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos, e que não houvesse justiça. Então, olha o que diz aqui, que a verdade desfalece, e que, né? Então, para você ver que arrisca-se a ser despojado. Então, quando a pessoa vive na mentira, ela vive longe de Deus, afastada de Deus. Ela expectora, sai para fora, maldade, jorra. Essa pessoa não espere receber algo de Deus que ela não vai receber. Enquanto ela não se arrepender, enquanto ela não abandonar o seu pecado, enquanto ela não abandonar a sua transgressão e ela não se voltar para Deus, ela vai viver dessa forma. E não adianta ela querer culpar Deus, não. Atribuir a Deus as coisas que estão na vida dela de errado, né? Então, a gente precisa refletir nas nossas atitudes, refletir naquilo que nós estamos fazendo, né? Então, a palavra diz aqui, em Isaías 57, 19, eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Então, se você está perto, se você se aproximar do Senhor, você vai ter paz. E Deus vai te sarar. Deus vai te curar de todas estas coisas. Mas para isso, é necessário você abandonar o pecado, você decidir andar no caminho que Deus quer que você ande, sair da maldade, largar a iniquidade, a maldade, a falsidade dos teus lábios e viver em novidade de vida. A palavra diz que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. De repente é isso que está faltando para você. Tudo se fazer novo na tua vida. Largar essas coisas velhas, essas práticas erradas que você faz. Largar essas coisas. Deixar que a sua língua profetize bênção, vida, paz, amor. E nós fomos adotados por Deus. Seja adotado também. Deus tem um amor tão grande por cada um de nós. Mandou Jesus morrer naquela cruz para nos comprar de volta. E infelizmente, muita gente vive longe. Muitas pessoas não dão valor para o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz. Muitas pessoas vivem os seus caminhos, as suas escolhas, as suas mentiras.
vive em caminhos de morte, falsidade jorrando do coração, né? E nós precisamos ter cuidado com isso. Das línguas enganosas, das línguas que falam maldade, iniquidade, pessoas que sentam só para falar mal dos outros. Porque quando vê que a outra pessoa está se dando bem, que a pessoa está prosperando e ela não, a inveja toma conta dela. Mas ela não olha o preço que aquela pessoa pagou. Uma pessoa que vive corretamente, que faz as coisas certas, que está no caminho certo, que tomou a decisão certa, fez a escolha certa, ela vai prosperar. Agora, aquela pessoa que decidiu andar de maneira contrária à palavra, ela não vai prosperar naquilo que ela quer. E daí ela vai ter inveja dos outros, vai falar mal do outro, e cada vez ela vai ficar pior. Então, reflita nessas palavras. Se você é assim ou se você conhece alguém que é assim, ore para que essa pessoa volte, para que essa pessoa conheça Jesus, para que essa pessoa abandone o pecado e para que esta pessoa que, se um dia esteve no caminho e saiu dele, se desviou dele, para que ela volte, para que Deus possa ouvir a oração dela. A nossa oração, ela chega até Deus como um incenso, como uma oferta agradável. Como eles queimavam os cordeiros, as ofertas para Deus, e Deus cheirava o cheiro daquela oferta. Era agradável a Deus, assim é a tua oração. Quando você está conectado com Deus, quando o teu coração está em paz, quando você não vive no pecado, na maldade, na iniquidade, quando você abre a tua boca para orar, aquela oração sobe ao trono do Pai. O ouvido dele não está gravado para que não te possa ouvir. E a mão dele não está encolhida. Então volte. Pegue na mão do Senhor novamente. Ele está te esperando. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que por algum motivo estão afastadas de Ti. Pessoas que estão vivendo na sua estrada, no seu próprio caminho, nas suas próprias escolhas. Pessoas que estão longe de Ti, afastadas com o coração, com a mente, cuja língua e a boca só jorram maldades, expectoram falsidade, como diz a Tua palavra. Pessoas que não são felizes, não têm paz, porque o coração está longe de Ti, afastado de Ti, Pai. Não tem paz. Pessoas que vivem muitas vezes sozinhas, porque o coração dela e a língua destilam tanta maldade, jorram tanta maldade, que elas afastam as pessoas do seu arredor. Que essas pessoas, Senhor, se convertam, tornem a Ti, tenham paz, tenham um coração bondoso, generoso, que a sua língua fale a palavra, que ela fale, como o salmista disse, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Que a Tua palavra, Pai, esteja no coração de cada pessoa, que o coração dela seja uma fonte de vida, que ela possa profetizar a vida onde ela for, que onde ela chegar, as pessoas queiram estar perto dela e ouvir o que ela tem para falar. Que esse coração volte a Ti, que esta pessoa abandone o pecado, a maldade, a iniquidade, e que as suas orações possam ser ouvidas novamente, e que ela possa tocar na Tua mão e receber a salvação, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Deus abençoe a tua vida poderosamente.